Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Um feliz sábado para vocês. Espero que todos estejam bem, não só vocês, mas também toda a família de vocês. A tia Andresa está muito feliz de estar aqui novamente, contando uma história para vocês. Uma daquelas histórias muito legais que a gente escuta na nossa classe, vocês lembram? Então hoje a tia Andresa vai contar mais uma dessas histórias que são muito legais. Só que antes da tia contar a história, nós vamos fazer uma oração. Então convido vocês para juntarem as mãozinhas de vocês e fazermos uma oração. Pode ser? Só que antes de fazer a oração, nós vamos cantar uma música, tá? Que é assim: mãos postas reverentes, Pai, queremos te adorar. Conserva nossa mente em ti e ensina-nos a orar. Vamos orar então. Querido Jesus, muito obrigada, porque o Senhor sempre nos ensina coisas muito boas e legais através das suas histórias bíblicas. Por favor, Jesus, nos ajude a entendermos a sua historinha que vamos ouvir agora, e que venhamos também ser obedientes àquilo que o Senhor nos ensinar. Em teu nome nós suplicamos. Amém. Então, crianças, a história que a tia Andresa vai contar para vocês agora é mais uma história que está escrita na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é isso mesmo, a Bíblia é a palavra de Deus. E essa história que a tia Andresa vai contar para vocês, ela aconteceu de verdade, tá? Não é nada que a tia Andresa inventou, não. É uma história que aconteceu de verdade. Mas antes de contar essa história, eu quero fazer uma pergunta muito interessante para vocês. Alguma vez vocês já pescaram? Já foram pescar com o papai, com a mamãe ou com alguma outra pessoa? Um titio, uma titia, um vovô? Então, quem já pescou sabe como funciona, né? Muitas vezes a gente precisa, para pescar, a gente precisa do anzol, a gente precisa da varinha de pescar, né? A gente precisa estar dentro de um barco, em algum local, de repente na praia, e jogar nossa varinha e pescar. Só que a história que a tia Andresa vai contar hoje, as pessoas que pescaram não pescaram com varinha, não. Pescaram, sabe com o quê? Com rede. Isso mesmo, eles usaram rede de pescar. Se eles usaram rede, significa que eles queriam pegar muitos peixes, né? Quando você pesca com varinha, você vai pescar um por um. Mas com rede você pega um monte de peixes. Muitos, assim, ó, muitos peixes. Deixa eu botar minha rede aqui. E essa história que eu vou contar hoje fala de um rapaz que se chamava Pedro. Vocês lembram de Pedro? Pedro, ele negou Jesus. Quando Jesus estava sendo levado, quando Jesus estava sendo preso para ser crucificado na cruz, Pedro negou Jesus 3 vezes. E Pedro, ele estava nervoso, andando de um lado, andando para o outro, andando para um lado, andando para o outro. E aí ele resolveu fazer uma coisa. Ele falou: quer saber? Eu vou pescar. E ele estava nervoso, sabe por quê, crianças? Ele estava pensando assim, ele devia estar pensando assim: poxa, será que Deus me perdoou? Será que os discípulos sabem? Será que os meus amigos sabem que eu neguei a Jesus 3 vezes? Será que eles sabem? E ele ficou tão apreensivo, ele ficou tão nervoso, tão preocupado, mas ele foi pescar. Ele resolveu pegar o barco dele e ir pescar. Só que ele não foi sozinho. Outros discípulos também foram com ele. Os amigos dele foram com ele. Não só esse aqui, mas outros também. Foram pescar junto com Pedro. E aí começou a escurecer. A noite começou a cair. Deixa eu botar meu Pedro aqui. Pedro, fica quietinho aqui, Pedro. É em pezinho, não é pra deitar não, hein, Pedro? Agora não é hora de descansar, não.
E aí começou a escurecer, as estrelas começaram a aparecer no céu, o vento começou a soprar. Vamos assoprar? O vento começou a soprar. E eles foram pescar. E aí pegaram a rede deles. Deixa eu botar o meu barquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar meu barquinho aqui. Ih, o barquinho não fica. Deixa eu te colocar o barquinho aqui no campo, junto com o Pedro. E aí eles pegaram a rede deles para poder pescar. Aí o que eles fizeram? Jogaram a rede no mar. Jogaram a rede. Aí esperaram um tempo, esperaram e tiraram a rede do mar. Ué, vazia? Não tem nenhum peixe? Eles ficaram pensando, nenhum peixe? Pedro falou, ai, nossa, tá difícil demais. Aí jogaram novamente a rede no mar. Jogaram a rede, afundou lá no mar. Será que agora eles vão conseguir? O que vocês acham, hein? Vamos ver. Eles tiraram. Será que agora vem peixe? Tá tão difícil, né, crianças? Tava muito difícil. Vamos puxar. Eu acho que agora vem. Caramba! Nenhum peixinho. Nenhum. Pedro ficou muito triste, muito chateado, já estava muito cansado. Não só Pedro estava cansado, mas os amigos dele também estavam cansados. E aí, o dia começou a clarear. O sol começou a aparecer, né? Começou a aparecer, o dia começou a clarear. E nada, eles não conseguiram pescar nada, nenhum peixinho. De repente, quando eles estavam voltando dentro do barco para a praia, eles escutaram uma voz. E a voz dizia assim para eles, ei, vocês conseguiram pescar alguma coisa? E aí eles gritaram assim, não, nós não conseguimos pescar nada. E aí essa voz era de um homem que estava lá na praia. E vocês sabem quem era esse homem? Era Jesus. Jesus estava lá. E sabe o que Jesus falou para Pedro e os amigos dele que estavam no barco? Joguem a rede do outro lado, do lado direito. E aí vocês vão conseguir peixes. Eles estavam tão cansados, eles estavam tão tristes, eles não sabiam se iriam conseguir peixes, não. Eles já tinham trabalhado a noite toda. Mas olha, uma coisa eles fizeram. De repente foi para fazer a vontade do homem mesmo que estava gritando por eles. Nós não sabemos por quê. Mas eles resolveram jogar a rede do outro lado, do lado direito. E vamos ver o que aconteceu. Eles pegaram a rede, ó, a rede, jogaram a rede do outro lado do mar. Eles jogaram. E aí, será que eles vão conseguir pescar alguma coisa? Será que eles iriam conseguir? Não sei não, hein? O que vocês acham? Vamos ver.
aquele homem que estava lá na praia pediu para eles jogarem a rede do outro lado. Eles jogaram, né? Talvez tenha sido para fazer a vontade daquele homem. Aí jogaram a rede do outro lado do mar. Quando eles levantaram a rede, ela estava... Ai, nossa, mas está muito pesada. Muito. Pedro foi tentando levantar e o outro amigo dele também. Nossa, mas está muito pesada essa rede, está muito pesada, muito pesada, muito pesada, muito pesada, muito pesada. Olhem só o que tinha dentro dessa rede. Muitos peixes, olha, crianças, muitos peixes dentro, peixes grandes, ó, peixes grandes, peixes médios, peixes pequenos, de todos os tamanhos, olha, nossa, que milagre, eles tentaram a noite inteira e não conseguiram. E aquele homem que estava lá na praia ordenou para que eles jogassem a rede do lado direito e eles conseguiram. Olhem, crianças, olha, muitos peixes, muitos. A rede ficou, nossa, pesada de tantos peixes que eles pegaram. E vocês sabem o que aconteceu? Além, as redes começaram a ficar, a rede ficou tão pesada, a rede que eles estavam pescando ficou tão pesada, mas tão pesada que ela começou a rasgar. E aí eles tiveram que pedir ajuda, deixa eu virar meu Pedro, eles tiveram que pedir ajuda para os amigos deles que estavam nos outros barcos. Porque estava tão pesada a rede, eram tantos peixes que eles não conseguiram dar conta. Então eles tiveram que pedir ajuda para os outros amigos dos outros barcos para pegarem os peixes. E vocês sabem quem era aquele homem que estava lá na praia e que pediu para eles jogarem a rede do outro lado, do lado direito? Eu acho que vocês já sabem. Aquele homem era Jesus. Jesus, ele faz milagres. Jesus, ele pediu para que eles jogassem a rede do outro lado e eles jogaram. E o milagre aconteceu. Eles conseguiram pescar muitos peixes. Só que um dos amigos de Pedro, que estavam no barco com ele, estava no barco com ele, esse amigo de Pedro, que era João, reconheceu a Jesus. Falou: aquele ali é Jesus, é o Mestre, é o Senhor. Pedro não conseguia acreditar. Mas aí Pedro pensou assim: mas é mesmo? Aí João aquele é Jesus. Pedro ficou tão alegre, mas tão alegre, que eles estavam voltando para a praia, né? Dentro do barco. Pedro não esperou não. Vocês sabem o que Pedro fez? Pedro pulou na água e foi correndo encontrar com Jesus na praia. Ele queria muito encontrar Jesus e ele conseguiu encontrar Jesus. Ele ficou tão feliz. E quando chegou lá na praia, Jesus estava preparando uma surpresa para eles. Vocês sabem qual era a surpresa? Deixa eu mostrar para vocês. Jesus estava preparando um lanchinho. Ou melhor, não era nem um lanchinho, né, crianças? Era um café da manhã naquela época. Jesus preparou peixes. Jesus acendeu uma fogueira e estava assando peixes para eles comerem. E durante aquela refeição que
que eles comeram pães e peixes com Jesus naquela manhã, Jesus, ele fez um pedido muito especial a Pedro. Vocês sabem qual foi o pedido? Foi um pedido muito especial. Primeiro ele fez algumas perguntas para Pedro. Ele perguntou assim para Pedro: Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Você me ama? E aí Pedro falou assim: claro, Jesus, eu te amo sim. E aí novamente Jesus olhou nos olhos de Pedro e perguntou assim para Pedro: Pedro, você me ama? E aí Pedro falou assim: claro, Jesus, que eu te amo. Eu te amo muito, Jesus. E aí pela terceira vez Jesus perguntou de novo para Pedro. Pedro, mais uma vez Jesus olhou nos olhos dele: você me ama? E aí Pedro falou assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Pedro começou a ficar triste. Ficou muito triste, achando que Jesus, de repente, não havia perdoado. E aí Jesus fez um pedido muito especial a Pedro. Vocês sabem qual foi o pedido? Agora a tia vai falar. Jesus falou assim para Pedro: Pedro, cuide das minhas ovelhas. E quem são as ovelhas de Jesus? Crianças. Somos nós. Nós somos as ovelhas de Jesus. E Jesus pediu a Pedro que Pedro cuidasse das ovelhas dele, que são as pessoas. Jesus falou: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Cuida. E aí Pedro olhou para Jesus e ficou pensativo. E aí chegou um momento que Jesus falou assim para ele: Pedro, segue-me. E aí Pedro foi e seguiu a Jesus. Seguiu a Jesus. E depois ele ficou muito feliz. Pedro ficou muito feliz. Vocês sabem por quê? Porque Pedro descobriu que ele havia sido perdoado. E ele resolveu cuidar das pessoas. Sabe como? Com todo amor e carinho. Ele não cuidava só dos amigos dele, não. As pessoas que ficavam com ele, que ajudavam ele, não. Ele cuidava das pessoas que necessitavam, dos doentes, dos idosos. Ele cuidava dessas pessoas e de muitas outras pessoas. E quando ele passou a seguir a Jesus, Jesus transformou o coração dele e ele aprendeu como ele deveria cuidar das pessoas. E ele sabia que seguindo a Jesus, ele ia aprender coisas muito especiais e ia poder ensinar as pessoas sobre o amor de Jesus. E muitas pessoas seriam salvas por Jesus através de Pedro. Hoje, crianças, vocês também, mesmo sendo tão pequenininhos, mesmo sendo tão pequenos, vocês também podem falar de Jesus, cuidando das outras pessoas também. Vocês sabem qual é o nosso verso para decorar de hoje? A tia já até falou um pouco na atividade prévia. O nosso verso para decorar de hoje é assim: você me ama? Cuide das minhas ovelhas. Está na Bíblia, na Palavra de Deus, no livro de João, capítulo 21, versículo 16. Jesus, ele quer que venhamos cuidar das pessoas. Então, você hoje pode cuidar, ajudar sua mãe em casa. Quando você ajuda a mamãe em casa, arrumando a sua cama, lavando uma louça para a mamãe, claro, não tocando em coisas que sejam perigosas.
Vocês estão cumprindo aquilo que Jesus, ele nos deixou. Estão amando o seu próximo e cuidando deles também. E é isso que Jesus quer de nós, crianças. Que a partir de hoje, venhamos cuidar de todas as pessoas com muito amor e carinho. Mais uma vez, a tia Andresa deseja um feliz sábado a vocês. Que Jesus possa cuidar de vocês e da família de vocês, tá? Um beijo e até o próximo sábado.